lição. Palavra profética. Ensinamentos. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o autor de um livro. Maravilha dos céus. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 10, com o tema de mensagem que é o autor de um livro. E diz assim a palavra do Senhor. O título é A Vocação de Ezequiel e a Visão do Rolo de um Livro. E disse-me: filho do homem, ponha-te de pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e pôs em pé, e ouvi o que falava comigo, e disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel e às nações rebeldes, para que se rebelam contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te enviei a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, e eles quer ouça ou quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio de vós um profeta. E tu, filho do homem, não os temais, nem temais as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos e escorpiões, não temais as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça ou quer deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde contra a casa rebelde. Abra a sua boca e come o que eu te dei e o que eu te dou. E então vi que eis que estava numa mão, se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro, e se estendendo diante de mim, nele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos lamentações, suspiro e ais. Aleluia, glórias a Deus. Leitura da palavra de Deus aqui em Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 10, com o seguinte tema: o autor de um livro. Entendo, e já de antemão já vou dizer, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque é Ele quem faz, é Ele quem pode, é Ele quem cura, é Ele que levanta, é Ele que vai à vida do homem e restaura aquela vida por completo. Mas entrando dentro do nosso sermão, que sermão que vem da parte de Deus, o tema de mensagem, o autor de um livro. Eu entendo que todos nós fazemos parte dessa história, dessa vida, concernente a todos aqueles que o Senhor assim chama. Entendemos que são dois tipos de histórias que nós podemos observar: a história daqueles que servem a Deus e a história daqueles que servem a Satanás, mesmo sem saber que está servindo. Mas eu entendo que todos nós somos autor de um livro. Nós estamos nessa vida vivendo para Deus, para exaltar aquele que fez o céu e a terra. Mas aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, Deus vai levantar profeta, vai levantar sacerdotes, pastores, vai levantar membros, vai levantar todos aqueles que assim faz o nome do Senhor conhecido, para pregar o santo evangelho da verdade, para que eles também possam entrar e possam participar dessa história, desse filme, que um dia vivemos nessa vida servindo a Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Mas entenda uma coisa, você não está longe dos olhos de Deus, porque Deus, Ele está olhando todos os seres humanos na face dessa terra. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo, que anda sobre toda a face da terra e observando o justo, mas Ele também vê o injusto. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é os seus servos fazendo a sua obra, fazendo o seu nome conhecido, e a esse tal o Senhor também o exaltará. Entenda uma coisa, quando nos humilhamos perante a presença de Deus e nos mostramos que nós não somos nada, Deus lá do céu decreta a vitória para todos aqueles que fazem o nome do Senhor conhecido. Entenda uma coisa, para ser autor de um livro, você tem que primeiramente entregar-se para Deus, fazer a sua santa obra, e depois, quando partir dessa vida para outra, a Bíblia diz que as nossas obras nos seguirão. Então, entendendo, para que você possa saber, glórias a Deus. Glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nessa hora desça fogo dos céus e envolva este lugar, esse estúdio, com uma labareda de fogo tão grande. E assim, conforme eu sempre faço, hoje eu vou tornar a repetir o que eu não falei ontem. Bota anjo na entrada principal desse estúdio, bota anjo na entrada principal da porta também, e que eles possam pelejar com espada de fogo neste lugar, para a sua glória se manifestar. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que nós estamos em batalhas espirituais, e quando estamos em batalhas espirituais, ainda que o cão tente se levantar contra a nossa vida, mas nós vamos fazer a obra de Deus para entrar no céu de cabeça erguida. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, irmão, continuando dentro da mensagem, todos nós somos autor de um livro. Entenda que a Bíblia diz que a nossa história foi reescrita desde o momento em que nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós entendemos que a nossa história é reescrita. Mas tem aqueles que ainda não aceitaram Jesus, e aqueles que já aceitaram e se desviaram, que a sua história, aquele que aceitou e desviou, a sua história parou. Aquele que estava no mundo e aceitou, a sua história continuou. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. E é sinal que cada um de nós estamos fazendo parte de uma reescrição de uma história. Você é autor de um livro sem saber. Tudo aquilo que você faz, desde o teu 0 ano de idade até a hora em que você partir dessa vida para outra, está escrito nos livros santos de Deus. Lá no seu memorial, a Bíblia diz que abriu-se um livro e abriu-se outros livros, e cada um foi julgado segundo as coisas que estão escritas naqueles livros. Então entenda uma coisa, temos que entender que tudo que nós fazemos nessa vida, um dia nós vamos estar perante aquele que tem os olhos como chama de fogo, perante ao Deus que fez o céu e a terra e nos fez para a sua glória. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, você está me ouvindo nessa hora. A Bíblia diz que Ezequiel, ele recebeu a revelação, e nesta revelação ele via um rolo e tinha que entregar. Se Deus deu para ele para entregar, tinha que entregar do jeito que Deus mandou, porque profeta que é profeta fala o que o seu rei manda. Porque nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos senhores, aquele que desde o início da criação, ele fez todos os seres humanos para glória sua. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós entramos em batalhas espirituais. Tem que se entender, irmão, que as coisas se discernem pelo Espírito. Existe o reino de Deus e o reino lá das trevas, mas Deus não é injusto. Ele falou, tá bom, para desempatar, vamos fazer o seguinte: reino de Deus e reino das trevas. Vou implantar o meu reino lá na terra também, porque o reino de Deus está entre nós. É só entrar nele aceitando Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha do céu.
Quando começamos a pregar o evangelho, o inimigo às vezes tenta até nos calar, irmão. Eu entendi que aconteceu algo comigo aqui agora, que eu nunca tinha acontecido na minha vida. Eu perdi a voz aqui, pelo amor de Deus. Primeira vez que acontece um negócio desse, por isso que eu fiz logo a oração para descer aqueles anjos para poder pelejar, porque se houver algum cão ainda, ele vai acabar de se arrebentar e labareda do fogo já está vindo do céu para envolver a todos nós. Mas continuando aqui dentro do sermão, que nós estamos falando, autor de um livro. Você quer fazer a parte principal da história? Quer dizer, você quer ser o ator principal dessa história ou você quer ser o dublê? Entenda uma coisa, não seja dublê para não ser jogado no inferno, mas seja o ator principal fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz que nós estamos nesta vida como um espetáculo, estamos sendo assistidos por Deus e pelos anjos, por Satanás e pelos homens, que todos se levantam e dizem até assim: como pode? Aquele ali se converteu, ainda está na igreja ainda, não vê que igreja é ilusão, não vê que coisa está perdendo tempo. Entenda uma coisa, todos nós que somos cristãos, nós não estamos dentro da casa do Senhor perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo com o tempo que a gente perdeu lá no mundo. Então entendemos que nós estamos ali fazendo algo para Deus. O Senhor assim diz: faça minha obra dentro e fora de tempo, mas não faça minha obra relaxadamente, porque um dia eu cobrarei. Entenda uma coisa, desde Gênesis e Apocalipse, você vai ver que diversas vezes e várias vezes o nosso Deus que fez o céu e a terra, que Ele só é Deus de vivo e não de mortos. Mas se alguém quiser ressuscitar nessa tarde, o Senhor o ressuscitará. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa, Deus, Ele tem chamado a todos os seres humanos para que possa sim o servir, para que possa sim o adorar, para que possa sim estar na sua casa. A Bíblia diz que haverá tempos que as congregações não comportarão mais de tanta gente que vai estar dentro da casa de Deus. Sabe por causa de quê? As pessoas vão observar, as pessoas vão perceber que o único jeito e a solução para a raça humana é se voltarmos para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto os seres humanos não se voltam para Deus, Deus vai levantando os profetas para poder advertir. Porque antes de vir qualquer desgraça sobre a vida de alguém, primeiro o Senhor o adverte. Se ele assim for sábio, observar a profecia e não julgar o profeta, ele vai entender que Deus está querendo alertar, Deus está querendo avisar. Mas eu entendo, irmão, por uma visão maior e uma profundidade tão grande, do mesmo jeito que Deus levantou a jumenta para advertir Balaão, que estava indo para fazer o povo de Israel pecar, Deus vai te levantar, vai me levantar para pregar o evangelho da verdade, para que aqueles que estão assim usando a palavra de Deus, conforme ela não tem que ser usada, quer dizer, estão transgredindo a palavra de Deus e não estão pregando conforme está escrito, o Senhor vai te usar, vai me usar, para poder livrar essas pessoas da espada do anjo, que já está pronto para decifrar tantas vidas que tem assim defraudado a palavra de Deus. Eu olhando as Sagradas Escrituras, eu observei que vários tipos de morte, nem todo tipo de morte não vem de Satanás. A Bíblia diz que há um anjo que vem da parte de Deus só para executar, irmão. Só tem uma coisa que faz aquele anjo se afastar: o sangue e o nome de Jesus. Porque ainda que Satanás tente contra a tua vida, ele só encosta se Deus permitir. O anjo também. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que Balaão estava indo para poder fazer o povo de Israel pecar, para poder transgredir ali o que Deus assim tinha ordenado que não era para transgredir. E ele indo, na hora não aparecia jumento, quer dizer, na hora não aparecia profeta, na hora não aparecia sacerdote, não aparecia crente, não aparecia ninguém. Vai quem? Vai a jumenta mesmo, e a bichinha se levanta e profetiza para ele e livra ele da morte daquele anjo. Então entenda uma coisa, ou você prega o evangelho da verdade, participando conosco, pregando até o dia que o arrebatamento acontecer, ou então muitas pessoas vão, meu Deus do céu, a sangue dessas pessoas vão ser requeridos das nossas mãos, porque se conhecer uma palavra da verdade, a Bíblia diz: anunciai a palavra e tocai a trombeta em Sião. Aleluia, glórias a Deus. O autor de um livro, não entendi, irmão, vai entender agora. Todos nós estamos participando de uma história nesta vida, porque a Bíblia diz que antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Antes de nós virmos a esse mundo, Ele já nos constituiu como profeta. A Bíblia diz que Jeremias, ele ficou preocupado.
Então somente o Senhor falou assim para ele: não te preocupa, abra tão somente a tua boca, mas não seja frouxo. E tudo que eu mandar tu falar, tu falarás. E ainda que eles não queiram ouvir, não se preocupe, porque são casa rebelde, mas fala assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Eita, cabra de coragem. E Ezequiel também, irmão, querendo participar dessa história. Opa, eu vou ser também autor de um livro, com certeza. O Senhor falou para ele: tu vai ser tanto autor de um livro, tanto para ficar escrito para os meus filhos lerem, observar os mandamentos e também se consertar as suas vidas, como também vai estar escrito nos céus, vai estar escrito no memorial aqui, que você fez grandes obras e profetizou aquilo que eu ordenei. A Bíblia diz que Ezequiel, irmão, a Bíblia diz que ele recebeu uma revelação de um grande rolo e ali ele tinha que entregar. E o interessante, irmão, o problema não é receber, o problema é você entregar o rolo para aqueles que não vão querer receber, porque o negócio fica estreito. Você pregar o evangelho que agrada é fácil, agora você pregar o evangelho dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Conserta as vossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: a palavra que vai para lá vem para cá, e o que vem descendo já do céu para cá vai sair daqui para aí, e você vai receber em nome de Jesus. Mas eu entendendo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jeremias, a Bíblia diz que Deus falou assim para ele: disse-me, filho do homem, ponha-te de pé e eu falarei contigo. E então ele ficou de pé, porque Deus, para falar com alguém, tem que ficar de pé. Primeiro você desce a casa do oleiro, desceu, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta, mas aquele que se exalta, o Senhor o humilhará. Desceu, meu filho, agora está na hora de se levantar, porque eu quero falar contigo. E então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo, e pôs em pé, e ouvi o que falava. Entendeu? Ele viu a visão e ouviu que se falava o Espírito de Deus para ele. Entendemos que nosso presente século agora, o Espírito quer falar, mas muitos estão calando. O Espírito quer dizer, mas muitos falam que não pode. Mas entenda uma coisa: se quer ser um autor de um livro e perfeito para Deus, prega o Evangelho da verdade para arrancarmos as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: não tenha medo do teu inimigo. O teu inimigo é um ser espiritual, não é o ser humano, não é o ser humano. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Quando nós estamos trazendo uma palavra dessa, não é que a gente quer desmascarar o homem, não é que a gente quer desmascarar Satanás, quer desmascarar a mulher, mas a gente quer desmascarar Satanás, que está no homem, que está tentando contra aquela vida e está pronto e esperando a hora para arrastar aquela vida para o inferno. Mas entenda que a palavra profética diz: com Cristo é céus, sem Jesus, irmão, vai direto para o inferno. E entenda uma coisa: para se chegar aos céus, você tem que observar os mandamentos e as palavras de Deus. Entendo que na mesma hora Deus falou para Jeremias e disse-me: filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Primeiramente, para que você entenda o termo, Deus sabia que o povo estava rebelado. Deus sabia que o povo tinha se levantado contra ele. O que ele fez? Levantou o profeta. Levantou o profeta e deu a visão e a revelação, e mostrou para ele: tu vai lá e vai pregar. Mas Senhor, vão matar, vão me abater aí agora. Tu vai lá. Quer ser autor de um livro? Quer estar escrito aqui no memorial? Quer estar escrito na terra também? E quer ser conhecido no inferno como profeta, não como frouxo? Prega o meu evangelho e arranque as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo que na mesma hora, meu irmão, Ezequiel olhou assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, eu vou obedecer a voz de Deus e vou trovejar a sua palavra.
Aleluia, glórias a Deus. Ou você prega o evangelho da verdade, irmão, ou você vai ouvir a pregação do evangelho. Não tem como correr. Enquanto vivermos nessa vida, nós estamos aqui para fazer algo para o Senhor, cumprir uma missão para Deus. Olhe para você mesmo e olha e diga assim: eu sou um missionário da última hora, tenho que pregar o evangelho, tenho que anunciar para que eu possa também ganhar alma, porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. E a Bíblia diz que Ezequiel, irmão, ele estava com a responsabilidade grande, e ele olhou assim, era difícil, né? Era o povo rebelde mesmo, que ele tinha que pregar, mas não tinha jeito. Deus tinha mandado, ele tinha que anunciar, e foi descendo do céu para ele fresquinho, e ele entregou para todo mundo. A Bíblia diz, se você for ler o livro de Ezequiel todos, você vai ver que várias vezes, irmão, ele pregava contra Gog, ele pregava contra Amon, contra Edom, contra Moabe, contra os filisteus, contra Tiro, Sidom, Egito, e até contra Faraó do Egito, todos aqueles que entravam no seu caminho. E o Senhor falava: exorta e prega contra, porque pecaram contra mim, e eles não podem queimar no fogo do inferno, mas se não quiserem ouvir a minha voz, todos eles padecerão e nunca mais entrarão no meu reino e perderão a salvação. Eu olhando assim, irmão, eita, acaba de coragem mesmo. Ezequiel pregando contra tudo e contra todos. E se você for ver o livro de Ezequiel do início até o final, é lá no finalzinho que Ezequiel prega a palavra de restauração para o povo, porque no início era só de... Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz no livro dos Salmos que a alegria do Senhor é apacentar todas as suas ovelhas. Você pode observar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode observar que o próprio salmista dizia: me alegrei-me quando me disseram e me convidaram, vamos à casa do Senhor. Você pode observar no livro de Salmos que Deus ali, os salmistas salmodiavam Deus com alegria, porque entenderam que Deus não deixara suas almas se perder, que Deus não deixara sua alma queimar no inferno. Tinha alguns que falavam com ousadia: eis que o Senhor me livrou do inferno e consolou a minha alma. Então entenda uma coisa: o Senhor quer consolar a todos os seres humanos, o Senhor quer que todos os seres humanos se achegam a Ele, mas é necessário você abrir o coração, e se quiser fazer parte e ser autor de um livro também, para que mais tarde as tuas obras o sigam, venha fazer a obra de Deus e entrar na direita para ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Nos dá graça, Senhor, para continuar pregando. A Bíblia diz que Ezequiel, irmão, via tanto querubins. Era querubim. A primeira passagem ele viu querubim, a segunda passagem querubins, e fora os anjos que ele também via, entendendo que um homem espiritual, irmão, quando se entrega completamente para Deus, para os seus arquivos e o seu livro ficar completo também, e para ele também participar sendo o autor de um livro que fez as coisas para Deus, alegrando os céus, alegrando a terra das almas que querem, e deixando tristeza no inferno, quer dizer, despovoando o inferno e povoando o céu. Aleluia, glórias a Deus. Era um homem separado, passava suas dificuldades, passava os seus problemas, mas não negava o seu Deus. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 14: em todas as almas são minhas, tanto a alma dos pais, dos filhos, da mãe, todas as almas pertencem a Deus, mas há aquelas almas que se perdem e vão queimar no fogo do inferno, entendendo que para se livrar de lá, tem que aceitar a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento do incrédulo. E você entende, irmão, que Ezequiel foi um dos que teve a revelação, e você for ver lá em Ezequiel 28, do 11 ao 19, ele tem a revelação dos altos céus concernente a Satanás, que era um dos anjos perfeitos, que andava em pedras preciosas, era um dos anjos que se achou ser mais perfeito do que os outros anjos, que queria ser mais do que Deus, e tentou uma grande investida. E quando você chega no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que houve uma batalha no céu, a batalha ficou travada, e de repente Deus pegou e lançou todos de lá de cima, tanto Satanás como a terça parte dos anjos de Deus, aqueles que ouviram a Satanás. Então Satanás tem o poder de sedução, tem o poder de convencer uma pessoa. Se Satanás conseguiu convencer aos anjos, uma terça parte dos anjos, a tentarem se rebeliar contra Deus, imagine nós, como seres humanos, se não vigiarmos, ele vai entrar no meio e vai dizer que não precisa disso tudo, não precisa pregar o evangelho assim, não precisa anunciar desse jeito, porque Deus só quer o coração. Entenda uma coisa: Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu.
A maioria dos congressos que está se levantando agora, irmão, eu estava observando, houve um despertamento geral. A maioria dos congressos evangélicos estão se levantando tudo para proclamar e para anunciar o arrebatamento da igreja e a preparação da nossa vida, desta terra para o céu. Então você que é salvo, você que é cambaleado, que está cambaleando na fé, e você que ainda não aceitou Jesus Cristo, vamos na ordem. Você que não aceitou, procure aceitar Jesus Cristo. Você que está cambaleando, procure se consertar. E você que está ajeitado fazendo a obra, vigie e fique de pé, porque quem está de pé, vigie para que não caia. Porque Jesus já vem aí. Jesus já está vindo aí para arrebatar o seu povo. E para poder morar nos céus, tem que estar perseverando, porque o reino de Deus é tomada força. Aleluia, glórias a Deus. Quer ser o autor de um livro? Quer? Ainda em vida, a Bíblia diz, irmão, que várias pessoas fizeram a diferença para Deus, largaram tudo nesse mundo e andavam como se fossem peregrinos em terra estranha, anunciava concernente a Deus, aonde Deus mandava eles profetizavam. Havia profeta que mandava o sol parar, o sol parava na hora. Eita, profeta de ousadia. Tinha hora que os profetas falaram, sobre a minha palavra vai acontecer, acontecia. Sobre a palavra de Deus vai descer fogo, e descia fogo dos céus. Os profetas de Baal ficavam envergonhados, e entendendo, irmão, que a Bíblia diz que de repente a arca do Senhor foi tomada por causa dos filhos de Ofni e Finéia que estavam pecando grandemente, e por causa de outros que estavam pecando também, e de repente veio a cobrança para aquele lugar, e os filisteus entraram ali e roubaram a arca do Senhor. E entendendo, irmão, entendendo que aqueles filhos de Balial que tentaram roubar ali, roubaram a arca do Senhor e levaram para dentro do seu templo e botaram ali perante o Deus Dagom, dizendo que eles queriam dizer que aquela arca ia se dobrar perante o Deus Dagom, aquela estátua, e aquilo que não tem boca que não fala, ouvido e nem ouve, e olhos que não vê nada, e não pode apalpar ninguém e nem ajudar. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que tão somente a palavra do Senhor assim diz, que quando eles colocavam lá, e daqui a pouquinho acontecia um barulho, eles iam olhar, a estátua deles estava lá prostrada perante a arca do Senhor. Então o que acontecia? Eles iam lá, o Deus dele, irmão, é tão miserável e sem vergonha, aquele Deus do D minúsculo, que era tão miserável que precisava de ajuda para se levantar, estava prostrado perante a arca da aliança, a arca de Deus. Então somente eles levantavam quando eles saíam, aí daqui a pouquinho vinha o barulho e estava de novo prostrado perante a arca. Eles vinham, levantava de novo, quando eles saíam, aí daqui a pouquinho estava debruçado com a mão lá, aí eles saíram a terceira vez, irmão, aí Deus chegou e veio destruindo aquela imagem por completo, aquela imagem de idolatria, que só tem demônio dentro daquilo ali, não edifica nem restaura a vida de ninguém, e aquilo ali só conduz ninho de demônio, e é morada de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Vai ver lá na Bíblia. Então somente Deus destruiu aquela imagem e eles ficaram desesperados. E não ficou por isso não. Além de Deus destruir aquela imagem, sabe o que Deus fez? Deus colocou hemorroida em todos aqueles que tentaram prevaricar a sua arca da aliança, tentaram prevaricar a santidade dele. Entenda uma coisa, ninguém consegue prevaricar a santidade de Deus, ninguém consegue, meu Deus do céu, preste atenção no que eu estou falando, ninguém consegue se levantar contra Deus. Pensou que alguma coisa tentou se levantar contra Deus, Deus fez o teu paletó e te manda pro inferno. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, antes temer a Deus do que aos homens ou a Satanás, porque é o único que tem poder de lançar o homem no inferno ou tirar ele de lá. Mas tem uma coisa, foi para o inferno, já era, não tem como sair mais de lá, porque enquanto a vida, há esperança de salvação. Se você quer saber essa história concernente ao Deus Dagom, você vai lá e olha lá no livro lá que está escrito, sabe aonde? Lá em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 8, você vai ver essa história, o quão poderio que o nosso Deus tem. O nosso
Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Então estamos aqui fazendo uma história para o Deus verdadeiro, não para esses deuses falsificados que andam por aí, não esse Deus aí da macumbaria ou feitiçaria, não desse Deus aí dessas seitas diabólicas, mas o Deus que fez o céu e a terra, que levanta o homem como profeta para profetizar a palavra da verdade. Aleluia, glórias a Deus. E qual história que você quer participar, hein? História dos frouxos ou história dos fracos? Porque eu entendo uma coisa, fraco sim, frouxo não. Porque a Bíblia diz que da fraqueza o Senhor faz força. Faz a força. Da fraqueza o Senhor faz a força. Mas entenda uma coisa. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Clame a Deus e Ele vai te dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel, após receber essa revelação, a Bíblia diz no versículo 4, os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te enviei a eles e dirás, assim diz o Senhor Jeová. Quantas pessoas que são obstinadas de coração, leem a palavra de Deus e não entendem. A Bíblia diz assim, leiam, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É tipo que nem essas seitas. Chega na tua porta e bate. Se tu é evangélico, aí eles trazem um livrinho só para poder pegar o evangélico. Se tu não é crente, aí não mostra nem livrinho, mostra a Bíblia deles lá tudo distorcida. Leem e nunca chega o conhecimento da verdade. Agora, quando o Espírito do Senhor entrar naquelas vidas, com certeza eles vão saber que o único que nos leva para os céus é Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro que de repente bateu um desses lá na minha porta. E eu tô lá, irmão, eu fico meditando na Bíblia. Bateu lá, vai querer ouvir. Aí bateu lá, aí começaram a falar, a gente veio te ensinar a palavra. Aí como a gente é educado, eu fiquei ouvindo, tá bom, pode falar aí. Foram falando. Aí daqui a pouquinho eles entraram no inferno, não sabe nem o que tá falando. Aí entraram no inferno. Quando eles entraram no inferno, eles tentaram me explicar, eu olhei assim, Aí eu aproveitei o gancho, né? Vocês terminaram? Aí, terminando, o que você diz isso? Eu posso dizer alguma coisa? Aí ele, pode, fica à vontade. Eu falei, o que vocês dizem do Espírito Santo de Deus? Aí olharam assim, um para o outro, Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é uma força ativa. Quem te disse isso? O Espírito Santo é todo poderoso. Ele faz parte da trindade de Deus. Quando eu falei isso, vocês ficaram doidos. Não, mas nós vamos trazer algo que você vai entender. Não vou entender nada, nós vamos entender agora. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está selado em nossas vidas para nos levar para os céus. Ele que é a redenção do homem ainda em vida, para que nós possamos ir no arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E vocês têm o Espírito Santo? Aí comecei a pregar, irmão. Aí comecei a falar da... Quando eu comecei a falar da Bíblia, eles ficaram doidos. Aí olhou um para o outro, começou a catucar, fala alguma coisa, ó. Aí o homem não tinha o que falar, vai falar o que? Não tem o Espírito de Deus, está cheio do Espírito de Satanás, não vai conseguir mesmo. E eu continuei pregando e falando, e falei, faz o seguinte, a gente vamos embora, semana que vem a gente volta. Eu sabia que não ia voltar mesmo. Foram embora, irmão, fiquei esperando, vieram, fiquei esperando no mesmo horário e no mesmo canal de hora do cotidiano, do dia a dia do ser humano. Não voltaram, mas entenda uma coisa, quando você tem o Espírito Santo de Deus, ninguém te engana, nem seita, nem Satanás e nem ninguém, porque a Bíblia diz lá em 1 João dizendo, vós tendes a unção dos santos, e não há necessário que ninguém vos ensine. Se tu já tem a unção dos santos, irmão, pode pregar o Evangelho, que Deus vai confirmar no céu, na terra e no inferno. Aleluia, glória a Deus. Você vai ser identificado, irmão, como profeta do Altíssimo. Não vai acontecer igual aqueles filhos de sacerdote que tentaram expulsar a Satanás em nome de Paulo e tomaram uma coça do demônio. E o demônio ainda falou assim, eu sei bem quem é Paulo e conheço a Jesus Cristo. E vós quem sois? Eles não eram conhecidos no inferno, tão somente na terra nem se fala. Deveria ser andamento de escândalo em suas vidas. No céu então não tinha conhecimento nenhum. O
homem, quando é separado por Deus, tem o Espírito Santo, é conhecido no céu, na terra e no inferno, irmão. Você clama o nome de Jesus e Satanás tem que sair e ir direto para o inferno. Aleluia, glórias a Deus. Todo aquele que é autor de um livro, que é o tema da mensagem de hoje, entende muito bem. Ele sabe que é conhecido por Deus. Ele sabe que está sendo tudo lá escrito, a hora em que ele prega, a hora em que ele vai para o culto, a hora em que ele está na sua congregação. Ele é conhecido por Deus, ele é conhecido pelos céus, e Deus confirma a sua palavra em sua vida, e aonde ele vai, o anjo do Senhor vai junto, não para pregar no lugar dele, mas ele para pregar e ser guardado pelo anjo, porque dentro de nós, irmão, há o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, além de nos guardar, além de o anjo nos guardar, guarda também o Espírito Santo, fica ali com espada de fogo. E tenha certeza de uma coisa: na hora das fraquezas, do momento mais difícil do homem, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e entregando as nossas orações e os nossos pedidos a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então entre nessa história, entre de cabeça erguida, com Jesus Cristo no teu coração, e fazendo uma história para Deus e para a tua vida também, pregando o Evangelho e ganhando almas, e entendendo que aqui, no versículo 5 diz: e eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Agora, que tipo de profeta tu é? Tu é profeta de Baal ou é profeta de Deus? Tu é profeta de Satanás ou é profeta de Jesus Cristo? Se você não sabe, se você quer uma congregação a seu jeito, a lá vão ter, com direito a um biquinho na bebida e tudo, vá para a igreja de Satanás. Estão membrando lá também. Está abrindo várias igrejas de Satanás por aí, satanismo mesmo. Quer ser membro? Vai ser membro de lá para ficar do teu jeito. Mas na igreja de Deus, na congregação do Senhor, tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda uma coisa: mesmo que você seja o autor de um livro, e existe dois tipos de autor: aqueles que vão para o céu e aqueles que vão queimar no lago de fogo. Porque antes de queimar lá, primeiramente vai ler, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então entenda uma coisa: em Filipenses 2:10, versículo 10 a 11, que diz o que eu falei agora, entenda que todos nós um dia vamos estar perante o tribunal de Cristo para prestar as nossas contas com o Senhor. A Bíblia diz que os homens do passado fizeram grande diferença para Deus, e também teve aqueles homens perversos que fizeram a diferença para Satanás, mas nunca chegarão ao céu. E no nosso presente século, irmão, há pessoas que fazem diferença para este mundo e não fazem a diferença para Deus. Há pessoas que têm grandes oportunidades para ganhar diversas almas para Deus, e não. O diabo apresenta para ela o mundo e diz assim: tudo isso eu te darei, mas tem o seguinte: prostra e me adora na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria, nas igrejas geladas que não quer nada com Cristo. Me adora lá, mesmo sem você saber, mas me adora que tudo isso eu te darei. Aí a pessoa começa a obter um monte de coisa, aí está pensando: não, Deus está no meu coração, vou para o céu. Aí vai tudo de qualquer maneira, aí vai aquela caravana do desconcerto, a caravana da pouca vergonha, vai tudo junto atrás. Então entra na caravana do concerto com Deus, para poder morar no céu, e Deus te levará para lá. Entenda que a Bíblia diz que quando Deus falou para Ezequiel dizendo: filho do homem, prega a palavra, anuncia para ele, mas entenda uma coisa: são casas rebeldes, quer ouça, deixa de ouvir, mas anuncia o evangelho da verdade. E Ezequiel foi o que mais eu estava observando, mais trouxe palavra contra isso, contra aquilo, contra tudo e contra todos. Meu Deus do céu,
Meu Deus, Deus colocou ele como atalaia mesmo, e tem colocado você e a mim para poder pregar o evangelho da verdade. Então, se você quer ser o autor de um livro e quer ser o ator principal, não quer ser o protagonista e também não quer ser também o dublê, mas seja o autor principal, fazendo a vontade de Deus, entrando na direita para morar nos céus e tendo a alma salva em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo também, ele fez a sua história. Ele veio para esta vida, para este mundo, estava no seu céu de glória. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele veio do céu para cá. A Bíblia diz que ele andou por essa terra, pregou o evangelho, ensinou, fez discípulo, limpou os leprosos e curou os que estavam enfermos, expulsou o demônio da vida dos homens, expulsou o espírito maligno e fez a glória do Senhor e implantou o seu reino nessa terra. Aleluia, glórias a Deus. E você e eu vamos ficar parados? Claro que não. Vamos fazer a obra do Senhor, anunciando o evangelho. Aonde te mandarem você irá, e nunca diga não para Deus. Estamos vivendo os últimos tempos nessa terra, aonde Deus tem despertado os homens e mulheres, até aqueles que afrouxaram e estavam pregando o evangelho de qualquer maneira, agora estão pregando o evangelho verdadeiro. Estão anunciando, porque já entenderam que o dia se aproxima. Não há hora e momento e tempo para mais nada, mas para se anunciar o evangelho, se preparar, porque prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque Ele já vem aí nas nuvens para nos buscar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele vai fazer. A Bíblia diz no versículo 6 que diz: e tu, ó filho do homem, não os temais, nem tenhas as palavras deles ainda, que seja sarça e espinho para contigo. E tu, como habita no meio deles, nem que eles se levantem como escorpião, não tema as suas palavras, e nem te assuste do rosto deles, porque são casa rebelde. A Bíblia diz que os homens iam se levantar de uma tal maneira, quando Ezequiel começasse a pregar, que ia ser com a cara tão feia, irmão, que cara feia não quer dizer santidade, não. Eu entendo uma coisa: cara feia não quer dizer santidade, não. Santidade quer dizer a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então entenda uma coisa, nem lembrava disso aqui, mas veio agora, está indo pelo Espírito, entenda. Vamos lá então, continuando. Se o Senhor mandou você pregar, prega o evangelho. Não se preocupe, ainda que você passe no meio de escorpiões e de serpente, mas o Senhor falou no início que na cabeça da serpente nós íamos pisar, e sobre escorpiões e sobre cobras, a Bíblia diz que eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus. Mas tu lhe dirás minhas palavras, quer ouça ou quer deixa de ouvir, casa rebelde são. Versículo 7, eu sei que não há aceitação de muitos, mas aqueles que observam e ouvem a palavra do Senhor, irmão, se conserta a vida e vai morar no céu. Ainda que entenda que o tempo está se acabando, mas vem logo para o lado de Deus, para poder morar neste céu de glória. E a responsabilidade é grande, porque a palavra do Senhor se diz: aquele em quem está a minha palavra, falai-o com verdade. A Bíblia diz no versículo 8 que diz: mas tu, filho do homem, ouça o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu vou te dar. Então, se você não quiser ser rebelde, faça o que o Senhor está te ordenando. Participe nessa história, e tendo o seu próprio livro, e você sendo o autor principal, fazendo uma história para Deus, ganhando almas, pregando o evangelho, e logo logo sendo arrebatado para morar no céu de glória. Entenda que chegando o momento final,
O Senhor vai despertar a todos. E você que é materialista, que está me ouvindo nessa hora, escuta aqui o que eu vou te falar agora. Tudo que tu tem vai ficar. Quer dizer, se você for salvo, né? Porque se acontecer o arrebatamento da igreja e você não tiver Jesus Cristo, tu fica também. Fica aí para poder ouvir o anticristo. Ouvir a encheção de linguiça do anticristo e ele perseguir na igreja. Aqueles que vão ficar. Porque os salvos em Cristo Jesus vai estar lá no céu de glória. Vai estar lá no céu de glória. Para todo sempre, eternamente, do lado de Deus. Aleluia. Então faça a tua parte nessa vida, mas tenha Jesus Cristo do teu lado. Versículo 10 diz assim, versículo 9 e 10 diz assim: e então vi que eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos lamentações, suspiro e ais. Sabe o que está dizendo aqui no finalzinho? Lamentações, suspiro e ais. Arrebatamento da igreja. Lamentações por um dia ter tido a oportunidade e não ter observado a palavra do Senhor, antes julgado os profetas de Deus e dizer: não precisa disso tudo para morar nos céus. Suspiro, respirando desesperadamente. Nossa, um dia eu tive a oportunidade e não quis. Eu preferi mais o meu próprio caminho, que parecia ser direito. Mas olha o meu fim. Fiquei nessa vida, a igreja subiu, e agora eu encontrei com o anticristo. E o ais, tanta gente vai gritar: ai de mim, que um dia estive na igreja e vivi uma vida de cristão perversamente. Ai de mim, que um dia eu vi o evangelho e não quis ser cristão. O arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Ai de mim, que um dia alguém numa rádio evangélica, como um louco igual esse daí que está falando agora, pregou o evangelho da verdade e eu não quis aceitar a Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens juntos, e a loucura da pregação é para todos aqueles que vão se salvar. Porque aqueles que não aceitam, um dia, quando baterem de cara com a realidade, vão entender: poxa vida, eu queria tanto ser autor de um livro e viver eternamente do lado de Deus, e eu perdi essa grande oportunidade. Quando estava em vida nessa terra, podia pregar o evangelho da verdade, tinha oportunidade para estar na igreja, exercer uma função eclesiástica, mas o mundo me enganou, Satanás me cegou, e agora o que me resta é esperar o julgamento de Deus. Haverá muitas lamentações nesses dias, muito suspiro e muita gente desesperado. Então entenda, de Gênesis a Apocalipse, leia a palavra de Deus, o Senhor te dará o discernimento. Mas irmão, falaram para mim que a letra mata. O espírito de Satanás está falando por aí mesmo, a letra mata. Mas se você lê em espírito, o Senhor te dará o discernimento, e você vai conhecer a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, nem que seja o meu último suspiro, nem que seja a minha última palavra, mas eu não vou me calar de pregar o evangelho. A voz ainda fica falhando, mas eu não estou nem aí. Eu vou dizer para você: aceita Jesus Cristo, conserta a tua vida para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Deus possa falar mais forte ao seu coração. Seja sim o autor de um livro, mas servindo a Deus para morar no céu de glória. Ou você quer participar? Escolha. Você quer ser autor do livro de Satanás ou autor do livro de Deus?
Deus, quando abrir a sua biblioteca, creio eu, não diz a Bíblia, mas um pensamento meu, Ele vai abrir a sua biblioteca. Deixa eu ver como é que está o livro do Gelson. Vai abrir, vai olhar dentro, está perfeito. Pagou o preço da vida, comendo pão com ovo, mas estava dando glória ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então participe dessa história. A Bíblia diz que nós estamos em espetáculo para o mundo, para Deus e para Satanás. Deus está olhando do céu para cá, e só depende de você entrar também e ser autor junto com a gente, pregando o Evangelho e ganhando almas para Deus. Aleluia, glórias a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena estar na igreja, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena dizer que Deus é Deus, e Deus é Deus e o resto é Baal. Entenda que quando estivermos lá perante Deus, Deus vai galardoar a cada um de nós por aquilo que a gente fez em vida. Por isso, vale a pena me servir a esse Deus da glória, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, que é como olhos que tem chama de fogo, e vai dar a vitória a cada um de nós. Por isso, aceita Jesus Cristo enquanto é tempo, porque o arrebatamento da igreja já vem aí, já vem aí. Jesus Cristo já está para vir aí, para arrebatar o seu povo e levar para os céus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar mais e abrir muito mais os teus caminhos, para que você possa viver eternamente e até a consumação dos séculos.